20, vamos ver João, quando os crentes precisam ser encorajados. Quando os crentes precisam ser encorajados. João, quando os crentes precisam ser encorajados. Olha esse texto. Espero poder te ajudar nessa manhã, um pouquinho mais, a sair aqui um pouquinho mais de esperança, tá bom? A despeito de como está a tua vida, meu irmão, minha irmã, meu querido visitante. A despeito dos caminhos que você viveu e tem caminhado, a despeito das notícias do nosso país e do mundo. Como certa vez Billy Graham, um dos grandes pregadores da nossa geração, disse, já falecido: fiquem tranquilos, gente, vai dar tudo certo. Eu li a última página da Bíblia. Tá joia? Há esperança para nós. Há esperança para nós. Diz assim o texto: eu, João, irmão e companheiro de vocês na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus. Estava na ilha chamada Pátimos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. E achei-me no Espírito no dia do Senhor. Era o dia de domingo, como o nosso hoje. E ouvi atrás de mim uma forte voz, como de trombeta, dizendo: escreva num livro o que você vê e mande-o às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. E voltei-me para ver quem falava comigo, e ao me voltar vi 7 candelabros de ouro, e no meio dos candelabros uma figura, um semelhante a um filho do homem, com suas vestes talares e cingido à altura do peito com um cinto de ouro. A cabeça e os cabelos dele eram brancos como a alva lã, como a neve. Os seus olhos eram como a chama de fogo, os seus pés eram semelhantes ao bronze polido, como refinado numa fornalha. A voz é como o som de muitas águas, e na mão direita ele tinha 7 estrelas, e da sua boca saiu uma afiada espada de 2 gumes, e o seu rosto, o seu rosto brilhava como o sol na sua força. Ao vê-lo, diz João, eu caí aos seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre minha mão direita, dizendo: não tenha medo, João. Eu sou o primeiro e eu sou o último e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo para todo sempre. E tenho as chaves da morte e do inferno. Escreva, pois, as coisas que você viu, as que são e as que hão de acontecer depois destas. Quanto ao mistério das 7 estrelas que você viu na minha mão direita, e quanto aos 7 candelabros de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candelabros são as 7 igrejas. João, quando os crentes precisam ser encorajados. Gente, por vezes, há momentos na vida que simplesmente a alma cansa. Há momentos que simplesmente a gente cansa. Cansamos de lutar com pecados que parece que a gente nunca vence. Cansamos de fazer orações que nunca foram respondidas. Cansamos por esperar por circunstâncias que nunca mudam. Cansamos de, mesmo sabendo com a nossa mente que Deus é presente, que Deus é conosco, cansamos de sentir que parece que Deus nunca esteve tão longe de nós. Desânimo é o abatimento da alma que perde sua força, o seu vigor. Porque é na sua mente, por mais que ele sabe de algumas verdades acerca de Deus e dos planos de Deus, o seu coração perdeu de vista quem Deus é e onde Ele está. E porque a alma perde o vigor, no seu coração, ele para de esperar pelas promessas do Evangelho. Eu preciso dizer para você que a caminhada com Jesus não é fácil. Ela é complicada. Deixa eu te perguntar, as pessoas que olham para você nessa manhã conseguem ver que no fundo
É isso que define você, alguém desanimado. Quando você se olha no espelho, há o brilho nos olhos de alguém que tem esperança, ou alguém que com um pouco o semblante já demonstra alguém que não tem mais pelo que esperar. O que o seu desânimo fala sobre você mesmo? Ou melhor, o que o seu desânimo fala sobre Jesus, sobre quem Ele é para você e qual é o lugar dele na sua vida? A caminhada com Cristo, por mais que há falsos pastores e mestres na internet, nessa cidade, que nos diz que se você for um discípulo de Jesus, você vai ser como a águia, que só vai voar alto, porque você foi feito para voos altos. Amém, igreja? A vida cristã, gente, é uma grande peregrinação. E a verdade é que Jesus nunca mentiu para nós. Basta você ler a sua Bíblia com regularidade. Jesus sempre nos disse que no mundo nós teríamos aflições, que Satanás viria atrás de nós, que problemas existiriam, que o nosso próprio pecado nos derrubaria, e que por vezes o próprio Deus permitiria que as coisas ruiriam ao nosso redor. Porque Ele mesmo afirmou que até mesmo os momentos mais difíceis, Ele usaria para algo que está para além dessa vida. Forjar em nós a eternidade e a semelhança do seu caráter perfeito e do seu Filho bendito. Momentos de desânimos abatem a alma e faz a gente acreditar que as circunstâncias são as únicas coisas que tem para ver. É isso que está acontecendo nesse texto que a gente acabou de ler. Eram tempos difíceis para João, o último apóstolo vivo nesse momento, nessa altura da igreja cristã. Todos os outros já tinham sido brutalmente mortos. E João, que era o mais novo do grupo dos 12, ainda estava vivo. Eram tempos sombrios para a igreja do primeiro século, desde quando Nero, o louco imperador romano, havia assumido o governo de Roma. Nero, cujos historiadores dizem que junto com Calígula foram os dois imperadores mais perversos da história de Roma. Nero, por causa da sua megalomania, matou seus filhos, sua esposa e sua própria mãe, com medo de que eles se revoltassem contra o seu governo. Nero se achava um artista. E tem gente como Nero que acha que é artista e que não é. E na sua loucura, a fim de buscar inspiração, diz os historiadores, sobe no alto da torre de Mecenas em Roma e bota fogo em Roma para tentar inspiração para compor uma música. O que acontece é que quando a pressão política do Senado romano vem contra ele, ele encontra um álibi para poder se esquivar da responsabilidade. Põe a culpa do fogo e da devastação da cidade nos judeus e nos cristãos. E uma brutal perseguição cai sobre a igreja. É nessa oportunidade que Paulo e Pedro são martirizados. Paulo decapitado, ao que parece, na Via Ápia, a principal via do império. E Pedro, no Monte Vaticano, hoje, onde tem a basílica, conforme a tradição, de cabeça para baixo, porque ele não se achava digno de morrer como seu Senhor. O tempo passa. Os cristãos agora não são apenas mais perseguidos por denúncia, mas são perseguidos de maneira deliberada por um novo imperador chamado Domiciano. Domiciano, ao contrário de outros imperadores que eram adorados quando mortos, decide que ele é a própria epifania da divindade e decide que ele merece ser adorado em vida. E a perseguição dobra de tamanho. Os crentes são presos, são torturados, são lançados nas arenas para ser chifrados pelos touros, mordidos pelos leões, pisados e esquartejados pelos gladiadores. É nesse contexto que João é perseguido como um bandido e como o principal líder da igreja cristã, porque aquilo que Tertuliano de Cartago havia dito se torna realidade, porque quanto mais o sangue dos mártires é derramado, mais a igreja cresce, porque o sangue dos cristãos é a semente da igreja. Diz a tradição que Domiciano finalmente consegue pôr as mãos no último apóstolo.
Alguns escritos antigos dizem que Domiciano coloca ele dentro de um barril de óleo fervente e escalpela ele vivo. Mas o que acontece é que Deus sustenta a vida desse homem. Mas Domiciano percebe que quanto mais ele mata os crentes, mais eles se proliferam, porque essa raça é louca. Então decide banir o último apóstolo para uma ilha que tinha de segurança máxima do Império Romano, chamada Patmos, uma ilha que fica entre a Grécia e a Turquia, a ilha de Patmos, no centro, no coração do mar Egeu. Lá, João está isolado, sozinho, ferido. As igrejas sofrem com perseguição, muitos abandonam a fé, muitos estão se questionando aonde está Deus no meio disso tudo. Ele prometeu que as portas dos infernos não prevaleceriam contra a igreja, mas a igreja sofre, padece. Mulheres perdem os seus homens, filhos perdem os seus pais, igrejas perdem seus líderes. O mundo é um caos. Mas não bastasse isso, há problema interno na igreja. Divisões, porque se tem uma coisa que crente não gosta de fazer é brigar, não é mesmo, gente? É um povo tranquilo. Divisões acabam fazendo as igrejas ruírem de dentro para fora. Falsos mestres se aproveitam da fragilidade, porque momentos de caos são propícios para pessoas mais intencionadas aparecerem como salvadores. Falsos mestres que só pensam no seu dinheiro, no seu prazer, no seu destaque, começam a cooptar pessoas fragilizadas. O mundo é um caos. Mas é nesse momento, quando tudo parecia estar perdido, e quando todas as portas se fecharam para João na terra, o próprio Cristo abre uma porta no céu para ele, dizendo: João, sobe para cá, e eu vou te mostrar, não apenas as coisas que são agora, mas as coisas que haverão de acontecer. É nesse contexto de desânimo, é nesse contexto que talvez você se sinta um pouco, um contexto em que parece que nada faz sentido. Temos as promessas de Deus, mas a realidade que está diante de nós, parece que há um vácuo entre essas duas coisas e parece que nada faz sentido. É nesse contexto que Jesus aparece para João. A palavra que mais aparece, o verbo que mais aparece nesses versos que a gente acabou de ler, é o verbo enxergar, ver. E é até mesmo uma ironia, não é mesmo? Quando parece que a única coisa que a gente consegue ver é caos, Jesus chama João a enxergar outra coisa. Porque fé, esperança e amor é nada mais do que ter olhos do coração para enxergar, além do que os olhos veem. A fé, meus queridos irmãos, é a certeza das coisas que não se vê, e a firme convicção daquilo que se espera. É conseguir enxergar além dos olhos. Fé é nada mais do que um inconformismo. É alguém que não se conforma com as circunstâncias que está diante de si, porque acredita e confia que existe mais coisas para enxergar. Amém, gente? Quando nós, e essa é a ideia desse sermão, quando voltamos a contemplar a glória de Jesus, a esperança floresce mesmo entre o caos do mundo e os medos do nosso coração. Quando estamos desanimados, não precisamos tanto que as circunstâncias mudem, precisamos que o nosso olhar mude. Precisamos que o nosso olhar mude. Precisamos de uma visão renovada da grandeza de Cristo. E quando isso acontece, a esperança surge novamente em nosso coração. Glória a Deus! O que João precisava ver, que eu e você também precisamos ver nessa manhã. João precisava ver que Jesus é muito mais presente do que imaginamos. Que Jesus é muito mais glorioso do que imaginamos. Que Jesus é muito mais soberano do que imaginamos. Quando o desânimo bate, quando o caos se instaura, precisamos ter olhos para ver que Jesus é muito mais presente.
muito mais glorioso e muito mais soberano. Deixa eu terminar essa introdução assim. Você precisa ser animado nessa manhã? Fim de ano, ninguém aguenta mais. Eu também preciso ser animado. Então espero que esse sermão, que esse culto traga para você um pequeno vislumbre e te ajude a sair daqui para essa próxima semana, desejando ter um pouquinho mais de percepção espiritual de quem você é, de quem Jesus é e de quais são os planos dele. E que tudo vai ficar bem. Tudo vai ficar bem. Amém, gente? Volta os olhos comigo, então. Jesus é muito mais presente do que imaginamos. Do verso 9 até o verso 13, João nos diz aonde ele está. Ele escreve esse livro justamente porque ele recebe uma revelação. A palavra apocalipso, no grego, é a palavra que leva o nome do livro. Significa literalmente descortinar, porque é isso que é o livro de Apocalipse. Jesus está descortinando a realidade espiritual e a história diante dos olhos de João, porque João não conseguia enxergar e Jesus precisava então tirar da frente dele essa cortina das circunstâncias terrenas para que ele não fosse tomado de desânimo e de desespero. De que a despeito das dificuldades que enfrentamos, existe um Deus no céu governando a história, mas presente com o seu povo. Ele diz que ele está lá por causa do testemunho de Jesus Cristo, do reino e da palavra de Deus, exilado. E ele diz que, e olha que irônico, enquanto a igreja frágil do primeiro século, que basicamente se reunia em casas, tinha dificuldade de escondidos, com medos, se reunirem no primeiro dia da semana, no dia de domingo, o dia que Jesus ressuscitou dentre os mortos, o dia em que Cristo foi assunto aos céus, o dia em que a igreja determinou que seria o dia do culto, o primeiro dia da semana, no dia do Senhor, algo acontece. Diz então que ele se acha em espírito e ele ouve uma voz forte por detrás dele como uma voz de trombeta. Óbvio que o livro de Apocalipse é um livro codificado. Os teólogos dizem que a maneira como João, que era exilado, poderia fazer com que esse livro chegasse nas mãos das igrejas e dos crentes no primeiro século, sem que o império então confiscasse, era usar uma literatura codificada por meio de símbolos, por meio de imagens, para tentar de alguma maneira enevoar a mente do império que estava então confiscando tudo que tinha respeito a Jesus Cristo e a igreja cristã. E é por isso que esse livro é cheio de imagens e códigos. Por vezes eles são difíceis, alguns eu não tenho nem coragem de interpretar, outros nos dão risada e outros nos dão calafrios, não é mesmo? Daqui a 15 anos nós vamos expor Apocalipse, se Deus quiser, tá joia? Não agora. Mas o que acontece é que cada elemento que está aqui revela algo acerca do que está acontecendo. E ele diz que ele ouve um som de trombeta. Ora, os teólogos dizem que trombeta era a maneira oficial do Império Romano revelar uma verdade que vinha direto do imperador. E o que está acontecendo aqui é que existe um outro rei que tem uma mensagem. Existe um outro rei que governa o universo, que tem algo solene e importante a ser dito para João e para a igreja. E por isso que a sua voz é a voz de uma trombeta imperial. Aquilo chama a atenção de João. E diz o texto que quando ele se volta, ele vê a primeira coisa. Diz que ele vê. Escreva num livro o que você vê e mande para as 7 igrejas. Ele ouve essa voz, essa ordem que ele deveria escrever esse livro. E ele diz no verso 12, quando voltei-me novamente para ver quem falava comigo, a primeira coisa que ele vê uma figura real. Ele nomeia essa figura como um filho do homem. No Antigo Testamento, para os judeus e para a igreja cristã que tinha o Antigo Testamento como também parte dos seus livros inspirados por Deus, essa figura é tirada do profeta Daniel. Daniel, quando também estava vivendo um caos na Babilônia, se pensando aonde Deus estava, porque o povo de Deus estava sofrendo tanto, será que as promessas se cumpririam? Ele também teve uma visão apocalíptica. Ele vê várias bestas saindo do mar, que eram os impérios que veriam após ele, e finalmente, no final, ele vê uma figura humana descendo dos céus, e ele nomeia essa figura como semelhante ao Filho do Homem.
E foi dada essa figura no céu e na terra, toda a autoridade, e ele instauraria o seu governo, a sua polis, o seu governo político, real, aonde o céu se uniria com a terra, aonde finalmente tudo o que a raça humana destruiu seria finalmente renovada, redimida, e o cativeiro pelo qual a natureza e a raça humana há tanto tempo estava sendo escravizada, finalmente seria libertada. É esse que Daniel viu, que João também vê. Ele é o Filho do Homem. Ele é aquele que tem autoridade. Ele é o único pelo qual nós esperamos. Ele é o único que vale lealdade e submissão, porque somente Ele tem o poder de fazer justiça verdadeira. Ano que vem tem eleições. E nós vamos sofrer com parte da igreja tola, idiota e imbecil, desculpe os termos, de dar palanque, púlpito para homens, e para esperar por governos que nunca trarão justiça verdadeira. Porque nós, quanto a nós, os políticos terão o nosso voto, mas jamais terão a nossa lealdade. Porque nós esperamos o governo daquele a quem foi dito, e o seu governo jamais terá fim. Nós esperamos por Ele, pelo Filho do Homem. E diz o texto então que ele vê essa figura real com roupas talares, com uma roupa real. E de maneira interessante, a primeira coisa que João vê são 7 candelabros. Ora, o número 7 dentro de Apocalipse é o número da perfeição, da plenitude. E as 7 igrejas nomeadas, no verso 10, na verdade são um símbolo da igreja, do povo de Deus espalhado durante a história. Esses 7 candelabros se referem também à Igreja Nova Cidade em Florianópolis. Glória a Deus. Elas estão acesas como um símbolo da presença do Espírito. Elas são de ouro, porque revelam que por mais que o mundo a despreze, ela é amada pelo seu Salvador e preciosa aos seus olhos. E diz o texto que ele, esse Jesus, o Filho do Homem, está andando no meio, eu não sei porque a gente sempre pensa zigue-zague, né? Mas eu penso sempre assim, andando no meio dos candelabros. Porque a primeira coisa que João precisava ver é que, a despeito do estado do mundo, a despeito do estado das igrejas, Jesus continua presente no meio do seu povo. Amém, gente? Ele continua presente. A palavra estar no meio é uma palavra grega que significa literalmente permanecer no centro. Permanecer no centro. Essa figura real, esse governante do céu também é presente na terra. Esse Senhor, cujos olhos tudo vê, também contempla cada coração daqueles que pertencem a Ele mesmo. Ele está no meio do seu povo. Eu não sei como você imagina isso, mas enquanto eu estava preparando esse sermão, eu lembrei de Balneário Camboriú, a nossa concorrente rival. Se você já foi a Balneário Camboriú, você sabe que lá tem um Cristo Redentor do Paraguai. Você já sabe disso, né? Tem o Cristo Luz lá, no alto de um monte. E quando você sobe lá no Cristo Luz, no alto do monte, está uma imagem de Jesus Cristo com uma luminária, e durante a noite você vê toda a cidade panorâmica, e a luz do holofote então vai iluminando os prédios, as casas que não tem mais, que agora é prédio. E muitos de nós, a imagem que nós temos de Jesus é a imagem do Cristo Luz de Balneário Camboriú. Um Deus que está num monte acima, olhando panoramicamente a nossa vida, e de vez em quando a sua luz bate em nós para uma obra do acaso. Mas essa não é a verdade da Escritura. Esse Jesus não é panorâmico, Ele é presente e real na nossa vida. Ele está conosco. E a dificuldade para nós é que mesmo que o nosso corpo não sinta, mesmo que a nossa mente não consiga alcançar, fé é não olhar para as circunstâncias e olhar para o que a palavra de Deus diz e ser controlado por ela. É acreditar que esse Jesus
olha para a sua vida, para a minha, para a nossa igreja, para a sua igreja espalhada nessa cidade, e Ele se faz presente em cada domingo, em cada casa, em cada lar. Jesus conhece a gente, Ele está no meio das suas igrejas, Ele é muito mais presente do que imaginamos. E por que Jesus se faz presente? O próprio livro de Apocalipse nos diz. Quando você lê as cartas às 7 igrejas, das igrejas do Apocalipse, nós temos uma dimensão do porquê que Ele está presente. Ele está presente para consolar as suas igrejas. Há um refrão que se repete: eu conheço a sua tribulação. Eu conheço a sua tribulação. Jesus está presente para consolar o seu povo, para dizer para mim e para você: eu sei do que você está passando. Eu sei o que atribula a sua alma. Eu sei dos seus medos. Eu sei da sua tristeza. Eu conheço a sua tribulação. É por isso que o autor de Hebreus disse que nós temos um sacerdote, não como os sacerdotes falhos que um dia o povo de Deus já teve. Nós temos um representante infinitamente superior, não como os nossos representantes, insensíveis aos nossos dramas e dilemas. Nós temos um sumo sacerdote que se compadece da nossa condição, porque Ele mesmo em tudo sofreu e foi provado, mas sem pecado. E por isso que Ele olha para a sua história, para a minha história, e Ele sabe exatamente o que estamos passando. Você já foi abandonado? Jesus Cristo conhece a sua dor, Ele já foi abandonado. Você já foi traído? Jesus Cristo conhece a sua tribulação, Ele já foi traído. Você já perdeu pessoas que você amou um dia? Jesus já perdeu pessoas que Ele amou um dia. Chorou diante do túmulo do seu amigo. Você está angustiado e atribulado por falta de dinheiro, com medo do futuro. Jesus Cristo de Nazaré não tinha onde reclinar a sua cabeça, vivia de oferta de pessoas que tinham uma condição melhor que a dele. Ele conhece as nossas dores, Ele conhece as nossas tribulações, e Ele está no meio da igreja para consolar a igreja. Amém, gente? Mas Ele também está no meio da igreja para corrigir a igreja. Isso é uma coisa que a gente não gosta, não é mesmo? Há outro refrão que aparece no livro de Apocalipse, que é: eu conheço as suas obras. Eu conheço as suas obras. Eu sei do jeito que você está vivendo. Eu conheço as suas concessões. Eu conheço quando você está lá, rompendo os limites da minha vontade. Eu estou presente. Eu vejo você mais do que você mesmo. Agostinho de Hipona, o padroeiro dessa igreja. Eu estou brincando, tá bom, gente? Para os visitantes eu estou brincando, tá bom? É o meu padroeiro pessoal, tá bom, gente? Santo Agostinho diz uma coisa interessante, que é uma coisa de um crente. O difícil de você ser crente é que no fundo você reconhece que o Senhor sempre esteve lá. Tu estavas comigo, eu que não estava contigo. Eu conheço as suas obras. E é por isso que Ele precisa nos corrigir. É por isso que Ele precisa nos confrontar. Porque no meio do caos, no meio dos problemas, na tentativa de buscar alívio, na tentativa de buscar algum tipo de felicidade terrena, na tentativa de fazer com que a nossa vida, pelo menos nessa existência, tenha algum significado, nós nos desesperamos e acabamos ofendendo o único que não poderíamos ofender, aquele que mais nos amou. Por isso Ele corrige a sua igreja. Amém, gente? Mas Ele também está no meio da igreja para encorajá-la. Há outro refrão que aparece dentro do livro de Apocalipse: ao vencedor eu darei. Ao vencedor eu darei a coroa da vida. Ao vencedor eu darei que se assente no meu trono. Ao vencedor eu darei um nome que só o meu Pai conhece. Ao vencedor eu darei o banquete do reino de Deus. Jesus está no meio da sua igreja para encorajá-los, para lembrar
que existe uma virtude essencial de um cristão, a perseverança. Perseverança é você continuar pela fé, acreditando, se sujeitando, mesmo quando tudo é muito difícil e nada parece provável. Perseverança é a virtude do caráter que mantém você no caminho de Cristo, esperando por algo que você sabe pela fé que virá. Aquele que perseverar, ao vencedor, eu darei tudo aquilo que um dia o coração desejou, mas esse mundo não foi capaz de oferecer. Eu quero que você saiba que existe uma cidade, existe uma vida que foi implantada dentro de nós, mas perdida na queda do pecado, e que cada um de nós almeja, e que nada nessa cidade, nessa vida, poderá preencher, porque nós somos feitos para um outro mundo. E porque a eternidade dá no nosso coração somente pessoas fúteis, não tem que lidar com o drama da frustração dessa vida. Pessoas sinceras, geralmente são pessoas em crise. Essa crise nos acompanhará, porque nós nos recusaremos a nos entregar por coisas que no fundo não têm o poder de nos preencher. Nós esperamos pelo mundo de Deus, pelo reino de Deus, pelo dia da consumação dos séculos. Amém, gente? Jesus está no meio da sua igreja. Ele se faz muito mais presente do que imaginamos. Gente, o problema é que nós vivemos numa sociedade secular. Vivemos numa sociedade cada vez mais cética. Em Florianópolis isso ainda dobra de tamanho, porque Floripa tem tanta coisa para nos distrair. Andamos nas ruas e achamos que as pessoas são felizes. Vivemos onde as pessoas passam as férias. A maioria de nós escolheu morar nesse lugar. E nós achamos que aquilo que Floripa tem a oferecer, de fato, vai preencher a nossa alma, o nosso coração, até que nós tomamos choques de realidade. E é nessas horas que a gente precisa lembrar que somos crentes, que vivemos por algo que está acima de nós mesmos. E que a nossa maneira de enxergar a vida é enxergar para além das circunstâncias. De que nós vivemos não com base naquilo que enxergamos, mas com base naquilo que vemos acerca da palavra de Deus, de quem Jesus é, do que Ele nos diz e do que Ele nos promete. Por isso que o desafio meu e seu, para ganharmos ânimo, é não apenas sermos lembrados das verdades da Escritura, mas sermos constantemente desafiados a aumentar a nossa fé no que a palavra de Deus diz. Por isso, nenhuma caminhada cristã solitária vai levar a pessoa a algum lugar. Nós precisamos da palavra de Deus, precisamos do povo de Deus, precisamos do culto de Deus, precisamos de tudo o que o Senhor nos dá para nos manter no caminho da perseverança, acreditando no que Ele diz. Você precisa de uma igreja local, eu também preciso. O desafio para mim é não apenas ser pastor de uma igreja, mas ser membro de uma igreja. Permitir que outras pessoas ministrem no meu coração. Permitir que outras pessoas me exortem, me corrijam, me encorajem. E esse é o desafio para todos nós, sim ou não, gente? Por isso, se você está aqui nessa manhã, considere isso. O jeito que o Senhor vai animar você. Pode ser sozinho num quarto, escutando uma música gospel, pode ser. Pode ser lendo a sua Bíblia, pode ser. Mas Deus tem vários jeitos de animar você. E um deles é lembrando você que Deus te visita no seu quarto, mas Ele se faz presente no meio do seu povo. Por isso que para nós o domingo não é qualquer dia. Para nós o domingo é um dia especial. Para nós o domingo é o dia do Senhor. É o dia que nos reunimos juntos. Que juntos adoramos. Que começamos a semana lembrando quem nós somos. Confessando os nossos erros. E redirecionando o nosso coração através da palavra, das ordenanças, da presença de Deus, para que a gente viva a semana com a nossa nova identidade. Somos uma nova criatura em Cristo Jesus. Amém, gente? Valorize a igreja, o culto, valorize os meios que o Espírito Santo dá
para nos reanimar. Fortaleça-se na força do Senhor, Ele te dará graça. Amém, gente? Jesus está muito mais presente do que imaginamos. Mas mais do que isso, Ele é muito mais glorioso do que imaginamos. A partir do verso 14, e João quer que você tenha uma imagem de Jesus zigue-zagueando, é assim que eu imagino, entre os candelabros, não é mesmo? E como se fosse apenas uma sombra, uma figura, uma penumbra. E é como que alguém coçando os olhos, finalmente consegue contemplar. E quando então, finalmente, João põe os olhos nessa figura real, nesse Filho do Homem, ele fica aterrorizado. Aterrorizado. E que de maneira ele fica aterrorizado por quê? Pare e pense. Eu e você nunca vimos Jesus em carne. A não ser no The Chosen, eu e você nunca vimos Jesus em carne. Você sabe que Jesus não tinha aquela aparência lá. Você sabe disso, né? Tá bom. Fecha parênteses. João tinha visto Jesus em vários estágios do seu ministério. Pare e pense. Jesus tinha visto o Cristo encarnado. Aquele que chorava e sorria, que tinha fome e sede, mas também curava enfermidades. Jesus tinha visto aquele que dormia, ficava cansado e precisava repousar, mas é aquele que dormia na tempestade e acalmava o mar em fúria. João tinha visto Jesus encarnado. Já seria assombroso ver Jesus encarnado, sim ou não, gente? Mas mais do que isso, João viu Jesus crucificado. Viu aquele homem que é Deus e aquele Deus que é homem carregar um madeiro fora da cidade santa, no lugar chamado a Caveira, o Calvário. Viu seu sangue, sua fadiga, sua dor. João foi o único que esteve presente ao pé da cruz, junto com Maria Madalena e Maria, mãe de Jesus, quando Cristo foi erguido, e os seus últimos suspiros, porque ouviu do próprio Cristo crucificado: ei, filho, eis aí a tua mãe, mãe, eis aí o teu filho. João viu Cristo crucificado. Mas calma, não perca de vista. João também viu Cristo ressuscitado, sim ou não, gente? Ele viu as suas chagas, o seu lado, as suas mãos. Quando havia ressuscitado entre os mortos, passou com Jesus 40 dias, conforme o livro do Atos, escutando a respeito da consumação do reinado de Deus. O problema é que nesse dia, João havia visto um Cristo que ele nunca tinha visto. João viu o Cristo glorificado. Amém, gente? Ele viu Jesus como Ele é agora. Ele viu Jesus como Ele é agora. E é por esse sentido que os reformados tiraram as imagens de Cristo crucificado das suas igrejas. Porque a história final do Evangelho não é o Cristo na cruz, mas é o Cristo dos céus que descerá à terra com toda a sua glória. Essa é a verdade cristã. E por mais que nós carregamos cruzes impingentes nos nossos colares, ou por mais que temos cruzes nas nossas igrejas, alguns de nós faz tatuagem no nosso corpo, mas a imagem que nós temos que ter de Jesus não é o sofredor na cruz, mas é o vitorioso no céu que descerá à terra um dia. Esse é o Jesus que nós amamos, invocamos e esperamos. Os seus cabelos, meus irmãos, pare e pense nisso. Você precisa ter olhos para ver. Os seus cabelos não estão mais empoeirados de suor e sujeira. Os seus cabelos são brancos como a alva neve e lã, porque Ele é absolutamente puro em santidade e sabedoria. Os seus olhos não estão mais empapuçados de dor, mas são com os olhos como a chama do fogo, porque não há nada encoberto dos olhos do Cristo que tudo vê. A sua voz não está mais embargada pela dor, meus queridos irmãos, mas é o som do mar do Campeche em revolta, é o som de muitas águas. Os seus pés não estão mais perfurados pelos cravos, mas são como bronze polido, porque um dia
todos os seus inimigos serão postos debaixo dos seus pés, e ele esmagará finalmente a cabeça da serpente, o antigo inimigo do povo de Deus. As suas mãos não estão mais cravadas no madeiro. Sustentam as estrelas e os candelabros, ele sustenta o seu povo. O seu rosto não está mais transfigurado pela humilhação, mas brilha como o sol no seu fulgor. Esse ano eu tive a graça de ir à Europa. E de maneira interessante, quando você caminha pelas ruas da Europa, você vê muitas imagens de Jesus. O problema é vivermos uma vida com uma imagem distorcida e reduzida de quem é o Cristo que está diante de nós. Não permita que nada nessa vida rebaixe a glória do Senhor a quem você serve. A glória do Senhor que te amou. A glória do Senhor que conduz a história e conduz a sua história. O desafio cristão é o desafio de não deixar que nada, nem ninguém, nem o seu próprio coração, rebaixe a glória de Jesus no seu próprio coração. Ele é muito mais glorioso do que você imagina. Vivemos numa cultura secular. Charles Taylor, um filósofo católico, num famoso tratado chamado Uma Era Secular, diz isso. O problema do Ocidente é que ele perdeu um encanto. Vivemos num mundo desencantado. Perdemos de vista, por causa da nossa racionalidade, da nossa tecnologia, de que tudo pode ser explicado através da ciência, através da terapia, através de qualquer coisa. E perdemos de vista que existe uma realidade superior, maravilhosa, gloriosa, que existe um Deus no céu e na terra, um Cristo que foi morto, ressuscitou, está diante de nós, e perdemos de vista a mística da fé cristã. E para nós, uma igreja reformada, dado o ensino, dado a teologia, isso triplica de tamanho, porque podemos reduzir a fé a algumas proposições teológicas. Quando o Cristo da Escritura não é uma doutrina a ser articulada, mas assim um Cristo glorioso a ser contemplado. Contemplado pela fé, contemplado pelo coração e amado e aguardado. Por isso, você está desanimado? O que você precisa não é que as circunstâncias mudem, mas que você tenha uma nova expectativa de uma experiência nova com o Senhor. É isso que vai revigorar você. É isso que vai trazer encorajamento para você. Por isso, busque ao Senhor. Exerça as disciplinas que vão humilhar você, mas que vão te dar a graça do Espírito te conduzir a experiências marcantes. Pare e pense. João não teve essa experiência da glória de Jesus em Jerusalém, na tranquilidade de uma igreja. Foi quando ele estava no seu pior momento, em que ele teve a experiência mais marcante da sua vida. E essa é uma verdade bíblica. Momentos de maior tristeza para nós, momentos de maior angústia para nós, momentos de maior dificuldade para nós, podem se transformar nos momentos mais marcantes da nossa história com o Senhor. Não perca. Como John Piper disse, não desperdice o seu sofrimento. Não desperdice a sua dor com futilidades, com ceticismo. Mas permita que a angústia e o desânimo sejam um caminho para que o Senhor te leve a ter um conhecimento de quem Ele é muito mais glorioso. Uma forma de experimentar dEle que você ainda não experimentou nessa vida. Você está sofrendo? Você está desanimado? Jejue. Você me ouviu? Alguns que estão dentro de nós aqui nunca jejuou na vida, a não ser para baixar alguns quilos. Busque ao Senhor de coração. Peça para que Ele te dê uma nova percepção divina e espiritual da presença dEle, da glória dEle. Porque o que você e eu precisamos, no meio do desânimo, não tanto que as circunstâncias mudem, mas ter um novo vislumbre de quem Ele é na nossa vida, de quem Ele é para nós. Nós precisamos ver Jesus como Ele é agora. Não trate todas as situações como se fossem iguais. Isso é uma insensatez. Situações difíceis exigem
estratégias renovadas e redobradas para lidar com elas. Momentos difíceis vão exigir de nós massacrar e humilhar a nossa carne, exercitar ainda mais as disciplinas espirituais, como oração, meditação bíblica, jejum, solitude, contemplação, porque esses são os meios que o Espírito vai usar para te dar aquilo que o teu coração precisa, uma visão renovada da glória do Senhor. Faça isso. Aqui na Nova Cidade a gente tem dito uma coisa: a sua vida é preciosa para o Senhor. Ele foi capaz de morrer na cruz por você. Se o Senhor não brinca com a sua vida, por que você vai brincar? Leve sua vida com seriedade. Se você precisa de ajuda, busque ajuda. Abra seu coração. Rompa com a vergonha, que no fundo, na verdade, é uma maneira disfarçada e mais bonita de falar sobre orgulho. Busque ajuda. Mas não passe uma vida levando com ingenuidade, tolice ou rebeldia, sendo que quem está diante de você é o Cristo da glória. Sendo que há um descortinar de maravilhas de quem o Senhor é e de quem Ele é para você. Amém, gente? Jesus é muito mais glorioso do que imaginamos. Mas ele termina. Ele também vai dizer que Jesus é muito mais soberano do que imaginamos. A partir do verso 17, diz que João cai como se fosse morto aos seus pés, não é mesmo? Eu não sei como você se sentiria diante desse Jesus. Os psicólogos chamam isso de o soluço da alma. Parece que a alma sai do corpo, né? Como o manezinho é literalmente, uma palavra muito teológica no manezê, chama um cagaço. Toma um susto. E ele cai morto como se fosse aos pés de Jesus. E olha como é interessante, esse Cristo da glória põe a mão direita no ombro do velho apóstolo. E ele diz essas palavras: não tenha medo, João. Ô gente, que palavras doces e maravilhosas, não é mesmo? João, não tenha medo. Ora, se tinha uma coisa que era para ter medo naquele tempo, era medo, não é mesmo? Medo. Medo de que a igreja acabasse. Medo de que finalmente o império vencesse, o império romano vencesse. Medo de que Deus o abandonasse. Medo de que aquela situação nunca mudaria. Medos e medos. Mas você não acha maravilhoso Jesus ter dito exatamente isso para João? João, não tenha medo. Você precisa ouvir isso nessa manhã? Não tenha medo. Coragem não é você não sentir medo. Coragem é você mesmo diante do medo, seguir em frente e fazer o que você tem que fazer. Tenha coragem, não tenha medo. Então, Jesus fala 3 expressões que revelam a sua soberania. Que Ele está no governo e no controle. E que por isso podemos descansar e recobrar a esperança. Ele diz que Ele é o centro da criação. Ele diz, não tenha medo, João. Eu sou o primeiro, eu sou o último. Literalmente no grego, é a primeira letra do alfabeto e a última. Ele está dizendo literalmente, eu sou o alfa e eu sou o ômega. O que ele está dizendo é o seguinte, João, o mundo como você conhece, veio à existência por causa de mim. Eu sou o primogênito da criação do mundo. Eu estava lá quando Deus trouxe à existência tudo que existe. E eu estarei lá quando a história que você a conhece terá o seu desfecho final. Eu sou o último. Não há nada nesse complexo, desse universo, que não esteja diante do meu controle e da minha soberania. Mas ele também diz que ele também é o centro da redenção. Olha o que ele diz. No verso 18 ele diz, olha, eu estive morto, mas eis que estou vivo para todo o sempre. Esse mundo de Deus que caiu, exigiu do Senhor o pagamento da pena pelo pecado, a inversão da maldade. E foi Jesus Cristo de Nazaré no seu sacrifício na cruz, que recebeu a justa punição pela rebeldia humana, deixado para ser abandonado debaixo da ira de Deus, para que o Senhor Deus fosse o justo e o justificador daquele que tem fé. Mas ao terceiro dia ele ressuscita dentre os mortos, trazendo o céu para a terra, o futuro para o presente, uma nova era em que a renovação do mundo começou.
Jesus Cristo de Nazaré é a chave para nós interpretarmos a história do que Deus está fazendo. Ele é o centro da redenção. Mas ele termina dizendo que ele também é o centro da consumação, gente. Ele diz: e eu tenho as chaves da morte e do inferno. Pare e pense nisso. É Ele que dá vida e tira. É Ele que salva e Ele que condena. Ele tem as chaves da morte e do inferno. A história da humanidade não é a história de quem tem dinheiro e quem não tem. A história da humanidade não é quem é progressista e quem é conservador. A história da humanidade não é a divisão entre etnias, se você é dessa etnia ou da outra. A história da humanidade, a humanidade vai ser finalmente definida e dividida em relação à sua postura acerca de Jesus Cristo. Quem você pensa que Jesus é e qual é a sua atitude diante desse Cristo da glória, que é o centro da criação, da redenção e da consumação, determinará quem você é no fim da história. É Ele, por causa dEle e por meio dEle, que todas as coisas convergem. E nele, todas as outras coisas se tornam secundárias. Todas as outras coisas se tornam secundárias. É por causa dEle que abrimos mão da nossa posição social. É por causa dEle que abrimos mão do nosso dinheiro. É por causa dEle que abrimos mão das nossas preferências. É por causa dEle que matamos as paixões da nossa carne e vivemos com base em outros valores. Porque Ele é o centro da história. Você me ouviu? No final, estar do lado certo é estar do lado de Jesus. É estar do lado de Jesus. Não é articular uma ideologia. Não é conquistar uma carreira. Não é participar de uma igreja. O fim da vida é estar do lado de Cristo, viver para Ele e amá-lo. É isso que vai contar no final. Você me ouviu? Porque Ele está conduzindo a história. E Ele termina dizendo para João: João, escreva, pois, o que você viu, verso 19, as que são e as que hão acontecer depois dessas. É como se Jesus estivesse dizendo para João: João, não temas, está tudo no seu devido lugar. Tudo o que está acontecendo com você, tudo o que está acontecendo na história, está acontecendo porque foram escritas e determinadas quando nenhuma delas ainda havia. Tal conhecimento é maravilhoso demais para nós. Nós não conseguimos alcançar. O que nos resta é nos submeter e confiar nele. Ele está conduzindo a história, gente. E a história terá o seu desfecho final. Eu não sei como você pensa, mas a Bíblia diz que a tensão entre o império das trevas e a maldade no mundo se acentuará com o reino de Deus, ao ponto que essa tensão ficará cada vez mais visível, mais manifesta. O povo de Deus sofrerá. Porque aqueles que receberam olhos espirituais enxergam as coisas não meramente humanas, eles enxergam sobre as lentes de uma nova visão, e por isso eles sofrem. Mas eles sofrem como realistas românticos, como gente que encara a realidade de frente, que chora com perdas, que sofre com a injustiça, que se angustia porque sabe que esse mundo e essa vida não está do jeito que deveria, mas que tem fé para olhar por cima do muro da ruína humana. E consegue ter expectativa de que um dia o Senhor renovará e consertará todas as coisas. De que os mortos que foram tirados de nós ressuscitarão ao som da última trombeta e nós finalmente estaremos com os nossos amados para nunca mais nos separarmos deles. Essa é a nossa esperança, meus irmãos. De que o mal, a carne, o diabo finalmente não agirão mais neste mundo e nós finalmente amaremos a Deus de todo o coração e o próximo como a nós mesmos. Não deixe que ninguém tire essa expectativa de você. A nossa vida, nessa existência, não é para desfrutarmos de um bom salário, férias, 13º, uma aposentadoria tranquila e uma morte tranquila sem dor. Isso é o fracasso de uma vida. Essa vida é participar
do drama da redenção do Senhor. E sermos instrumentos do nosso Redentor nas nossas cidades, nas nossas famílias, na nossa vizinhança, a fim de que a nossa vida só tem significado se nos unirmos ao resgate do mundo de Deus. Sofremos como Ele sofre, amarmos como Ele ama, e sermos um instrumento de conserto nesse mundo e não de mais problemas. O Senhor nos chama, nessa soberania, a sermos parte da solução de Deus para o mundo. Você me ouviu? Se você é um crente, se você foi chamado por Cristo, se Deus está abençoando você, se Deus está lançando sofrimento sobre você, tudo isso tem um objetivo: refinar você, afinar você e transformar você para que você se una a Ele. Para que esse mundo seja exatamente o que Ele vai destinar para o final. Uma manifestação perfeita da sua glória. Por isso que nós perdoamos ao invés de nos vingar. Por isso que nós compartilhamos ao invés de retermos. Por isso que nós abraçamos ao invés de afastar. Por isso que nós olhamos uns para os outros e consideramos uns aos outros ao invés de desprezar. Por isso que nós nos corrigimos uns aos outros, ao invés de nos deixarmos, porque estamos nos unirmos à obra de Deus de resgatar uma humanidade caída e um mundo caído para a sua glória. Esse é o nosso chamado, essa é a nossa vocação, esse é o propósito da nossa vida. O propósito de Deus na sua vida não é mudar o seu status civil, você me ouviu? É mudar o seu status espiritual e eterno. O propósito de Deus para a sua vida não é mudar a sua conta bancária, mas é mudar o seu caráter. O propósito de Deus não é fazer com que todos os seus planos se concretizem, mas que você perceba que a sua vida só tem sentido se os planos dele se concretizarem na sua vida. É uma inversão do egocentrismo humano para a centralidade de Cristo e do Evangelho de Cristo Jesus na vida de alguém. Amém, gente? É por isso que estamos aqui. Como conseguimos recobrar o ânimo? Quando nós temos olhos espirituais para perceber que Jesus é muito mais presente, muito mais glorioso e muito mais soberano do que imaginamos. Fique de pé onde você está. Existe um filme chamado O Procurado, com Angelina Jolie, pá, daquele jeito. E tem uma cena interessante nesse filme. É um rapaz que tem poderes para ser um grande agente. E uma das suas missões é matar um outro agente que acabou se corrompendo e se desviando. Essa era a narrativa que ele tinha recebido. E esse outro cara, esse agente perverso, aparentemente perverso, tenta matar esse rapaz de todos os jeitos, atira nele, bate nele, coloca armadilhas contra ele. Mas no final do filme, vou dar um spoiler. Ele descobre que esse homem que estava indo atrás dele, no fundo era o seu próprio pai. E esse agente jovem percebe que ele estava do lado errado. E que no fundo o seu pai ele estava perseguindo para tentar chamar a sua atenção de que ele estava do lado errado da história. Então ele olha para trás e vê que lá ele não enxergava. Mas mesmo que o pai tenha imprimido dor nele, ferido ele, era uma maneira que o pai estava chamando a atenção dele para dizer: você está enganado, você não foi feito para essas coisas. E no final da história ele descobre que o seu pai, na verdade, estava apenas lhe amando e tomando decisões difíceis, mesmo imprimindo dor e sofrimento nele. Era o único jeito dele perceber que ele não foi feito para este mundo, para essa ruína. Ô gente, que imagem bela de um cristão, de um discípulo de Jesus. O Senhor sim imprime dor em nós. O Senhor sim permite que coisas caóticas aconteçam.
Mas no final dessa história, quando estivermos diante dele, ele explicar a nossa vida da perspectiva dele, nós vamos nos curvar aos seus pés como quem cai como soluço da alma, como quem cai como morto. E vai perceber que no fundo, sempre foi o amor de Deus. Sempre foi o Senhor levando a nossa história a cabo, levando a história da humanidade a cabo, para que no fim a glória seja dele. Amém? Não desanime, meu irmão e minha irmã. O Senhor está no controle de tudo. E um dia Ele vai explicar. Um dia Ele vai dar todas as respostas. E um dia Ele será tudo em todos. Até esse dia, nós vamos perseverar na fé, na esperança e no amor. Amém, gente? Feche seus olhos. Senhor, obrigado por mais um dia de domingo. Obrigado pela nossa igreja local.